A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 9ª lição do terceiro trimestre da EBD, intitulada Uma Igreja que se Arrisca. Esta lição tem como foco a figura de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, para destacar o perfil de uma igreja corajosa que se arrisca em nome da verdade do Evangelho. A narrativa bíblica de Atos 6 e 7 serve de base para nossa reflexão, estruturada em 3 movimentos principais: a fé contestada, a fé defendida e o martírio, como expressão máxima da fidelidade a Cristo. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O primeiro tópico tem como título Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aqui apresentaremos Estevão como um exemplo de cristão que, cheio de fé e poder, conforme Atos 6:8, enfrentou a oposição dos líderes religiosos de sua época. A fé de Estevão é posta à prova por um ambiente hostil e religioso, resistente à novidade do Evangelho. Estevão era um homem cheio de fé e de poder, que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Sua vida serve de modelo para os cristãos que, em meio à oposição, precisam manter a integridade, a sabedoria e a comunhão com o Espírito Santo. A sua coragem não vinha da arrogância, mas da convicção na verdade do Evangelho. Nos dias de Estevão, a fé cristã foi confrontada por membros da sinagoga dos libertos, conforme Atos 6:9, que diz: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Literalmente, eles discutiam com Estevão e, não podendo resistir à sabedoria com que ele falava, iniciaram uma campanha de difamação. Esse cenário revela como o testemunho fiel pode incomodar estruturas religiosas e culturais estabelecidas. Jesus já havia advertido: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Mateus 5:11. Essa disputa teológica não era apenas uma divergência de ideias, mas um embate espiritual entre a revelação de Deus em Cristo e a religiosidade estéril. Observe que a oposição a Estevão revela um padrão de resistência à verdade presente ao longo da história de Israel. A oposição a Estevão foi tão grande que homens foram subornados para levantar falso testemunho contra ele, dizendo que Estevão blasfemava contra Moisés e contra Deus. Atos 6:11-13. Esta estratégia mostra que, quando a verdade não pode ser vencida por argumentos, os opositores apelam para a manipulação. Assim como Jesus, a mentira é usada como instrumento de acusação, conforme Mateus 26, 59 e 60. O tópico 2 tem como tema Estevão e a igreja que defende sua fé. Neste tópico, analisaremos em detalhes o extenso discurso de Estevão diante do Sinédrio, em Atos 7, no qual ele apresenta uma defesa brilhante da fé cristã por meio da narrativa da história de Israel. A igreja não pode permanecer em silêncio diante dos ataques. Ela deve responder com firmeza e sabedoria. Estevão recapitula desde Abraão até Salomão, mostrando que Deus nunca esteve restrito ao tempo ou à estrutura religiosa. Ele enfatiza: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7:48. A sua exposição mostra que a revelação de Deus é progressiva e culmina em Jesus Cristo, o justo. Ao final do discurso, Estevão acusa os membros do Sinédrio de resistirem ao Espírito Santo, assim como seus pais fizeram. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7:51. Sua denúncia é profética e revela a disposição do coração humano em rejeitar a verdade, mesmo quando claramente exposta. O derradeiro tópico aborda o clímax da morte de Estevão, momento em que sua fidelidade é confirmada com sangue. Trataremos do martírio como a expressão mais elevada do compromisso cristão.
Mesmo enquanto era apedrejado, Estevão manteve os olhos nos céus, e estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7:55. Essa visão gloriosa revela que o sofrimento terreno é passageiro diante da glória eterna. Estevão não vê o trono vazio, mas Cristo de pé, como quem recebe o primeiro mártir da igreja. Por fim, veremos que o Espírito de Cristo se revela na última oração de Estevão. Senhor, não lhes impute este pecado. Atos 7:60. Assim como Jesus na cruz em Lucas 23:34, Estevão encarna o perdão. Enfatizamos que este gesto é a mais poderosa resposta à violência. O amor que perdoa desarma o ódio que mata. Concluímos afirmando que a igreja que se arrisca é aquela que está disposta a enfrentar a oposição, defender a verdade e, se necessário, morrer por ela. Estevão representa essa igreja fiel, cuja vida, discurso e morte ecoam a cruz de Cristo. A fé cristã não é uma jornada de segurança, mas de entrega radical ao Evangelho, que exige coragem, sabedoria e amor. Assim como a igreja, somos desafiados a aprender com Estevão 3 pontos importantes: a falar quando for necessário, a não recuar diante da justiça e a morrer, se preciso for, com os olhos na eternidade e o coração cheio de perdão. Afinal, como Paulo diria mais tarde, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Romanos 8:18. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese da nossa 9ª lição do 3º trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo.